Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles economia, política, educação, segurança e muito mais. E o nosso programa começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Eu estou aqui com a bancada de toda quarta-feira. Nosso convidado especial, Dr. Djalma, seja bem-vindo. Olá, Rochelle. Boa tarde, telespectador. E com o Gabriel Henrique, dividindo mais uma vez a bancada comigo. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo, Rochelle. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo. E aí, Gabriel, vamos começar chamando o que hoje? Chamando a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Olá, o Ceará deverá manter essa condição de tempo estável de hoje até sexta-feira, com predominância de céu sem nuvens e aumento de nebulosidade, principalmente na sexta-feira. Em relação à chuva, é esperado uma possibilidade de chuva para amanhã, quinta-feira, e também para sexta-feira na macro-região do litoral de Fortaleza. As temperaturas do ar devem ficar mais elevadas durante o período da tarde, com as máximas podendo chegar a 35 e 36 graus nas macro-regiões do litoral norte, Ibiapaba e também Jaguaribanda. Já as mínimas para quinta e sexta-feira deverão alcançar 18 graus no extremo sul do Ceará e 22 e 21 na faixa litorânea. Em relação ao vento, a velocidade média do vento poderá alcançar os valores de 38, com rajadas principalmente na faixa litorânea e em algumas áreas com serra. A umidade do ar deverá ficar em valores mais extremos, mais baixos, principalmente no centro-sul do estado. Nos próximos dias, valores entre 25% e 30%. Já na faixa litorânea, é esperado que esses valores fiquem maiores que 70%. Siga acompanhando as nossas previsões nas redes sociais e também no site funsemi.br, no aplicativo Funsemi Tempo. Isso aí, vamos começar com as pautas de hoje. Vamos conhecer um pouco sobre o país El Salvador, que já foi um dos países mais perigosos do mundo. El Salvador é um país da América Central, sendo o único desse subcontinente que não apresenta litoral no Mar do Caribe. A nação é banhada pelo Oceano Pacífico, além de possuir fronteiras com Honduras e Guatemala. A sua população é de aproximadamente 6 mil habitantes. O país está entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer e sua capital é San Salvador. O idioma oficial é o espanhol. Conhecido como um dos lugares mais perigosos do mundo, hoje ele possui o Centro de Confinamento do Terrorismo, CECOT. A mega prisão inaugurada pelo presidente salvadorenho Nayib Bukele em 31 de janeiro de 2023, o CECOT transformou-se em um símbolo da guerra contra as gangues e da política de segurança de Bukele, que deu ao presidente uma popularidade sem precedentes dentro e fora de El Salvador. O apoio a Bukele baseia-se principalmente na drástica redução dos homicídios registrada desde que ele assumiu o governo do país, que já chegou a ser o mais violento do mundo. Muitas pessoas destacam esta mudança e respiram aliviados, sobretudo nos bairros que eram controlados pelas gangues, onde a regra era ver, ouvir e calar-se. Os moradores agora podem cruzar as fronteiras invisíveis impostas, historicamente, pelas gangues, sem sofrer perseguição e sem medo de represálias. Segundo o governo de El Salvador, o centro tem capacidade para 40 mil presos e é exclusivo para prisioneiros que ocupam altas posições das duas facções, MS-13 e Barril 18, gangues rivais que aumentaram progressivamente seu poder nas últimas décadas, recrutando jovens e controlando territórios.
El Salvador conseguiu deixar de ser o país mais inseguro do mundo para ser o país mais seguro das Américas. O Secote tem 256 celas. Cada uma delas é formada por 3 paredes de cimento e grades. As camas são placas metálicas e, segundo as informações oficiais, não há colchões. O teto é uma cerca de arame para evitar que os presos possam se pendurar. Ela serve de plataforma de vigilância para os agentes penitenciários. Para sua higiene ou lavagem de roupa, os internos usam a água de 2 pias, cujo fornecimento é controlado do lado externo. Existem 2 sanitários sem nenhuma privacidade. Não há janelas, ventiladores nem exaustores. Se o Secote atingir sua capacidade de 40 mil presos, cada cela irá abrigar cerca de 156 prisioneiros, a menos que sejam construídos novos pavilhões. O novo complexo penitenciário também não tem espaços conjugais, diferentemente de outros centros penais. Não existem visitas íntimas nem familiares, e isso é proibido para este tipo de pessoas, justificou o vice-ministro Luna. Não são conhecidos detalhes sobre as rotinas de alimentação dos prisioneiros, quando, onde ou o que eles comem. Também não se sabe se existe cozinha, refeitório, enfermaria ou salões para os internos nas instalações. O que se sabe é que, para construir a unidade, o governo comprou 166 hectares de terra nas proximidades do município de Tecoluca, no departamento de São Vicente, centro do país. A prisão foi construída em menos de 1 ano. Com índices de aprovação em torno de 90%, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de 42 anos, tornou-se um dos líderes mais populares do mundo e conquistou fãs em todo o hemisfério ocidental. O número de assassinatos em El Salvador caiu quase 57% e é o país com mais pessoas presas. Esse modelo divide opiniões. Seria uma solução para acabar com o tráfico no Brasil? E aí, doutor Djalma, falando de criminalidade, assim, tem tantas coisas que a gente pode falar em relação a esse país, né, essa mudança, tudo isso que ocorreu. Divide opiniões, nós temos aí os direitos humanos, por questão mesmo deles não poderem ter visita íntima, nem poder ver a família, como funciona a questão de alimentação, mas também nós temos aí a parte positiva, né, porque o presidente tem mais de 90% de aprovação, né, pela população mesmo do país. E aí a gente se pergunta, será que seria viável, que seria a solução para acabar com as facções, né, com o tráfico, no caso, aqui no Brasil? Em verdade, esse presidente foi eleito pelo povo de forma livre e soberana com essa proposta de reduzir a criminalidade e de enfrentar as facções criminosas lá desse seu país. Ele impôs um modelo que realmente gera algum questionamento, mas que, para um país que já teve uma guerra civil e que a população vivia ameaçada por esses malfeitores, como é o caso do Brasil, em que a própria polícia não entra em determinados bairros, principalmente no Rio de Janeiro, você tem que ter um tratamento diferenciado, respeitando, evidentemente, aquelas normas que são básicas para a preservação da dignidade da pessoa humana. Mas o que é fato é que você, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde a polícia não pode entrar, onde as facções dominam e impõem um Estado paralelo, ameaçando as autoridades e ameaçando a própria população, evidentemente, há necessidade de um enfrentamento diferenciado, respeitando-se, evidentemente, o devido processo legal, as leis, mas tem que haver um certo rigor para que não se implante o Estado paralelo no qual a população é subjugada, em que muitas vezes um jovem, porque atravessa uma rua que é dominada por determinada facção, diferente daquela que domina o território da sua habitação, esse jovem seja assassinado. O policial, por exemplo, não pode ficar em determinada residência porque está ameaçado, devendo sair de lá no prazo fixado pelos criminosos. Isso é uma fragilidade do poder público que precisa ser enfrentada. O Brasil urgentemente necessita de restabelecer a autoridade estatal em todo o território nacional, sobretudo naqueles bairros ou naquelas comunidades dominadas por líderes de facções.
E aí a gente vem a perguntar, mas El Salvador tem aproximadamente 6 mil habitantes, né? O Brasil não, o Brasil é bem maior, né? Muito maior. Então, não seria viável para o Brasil. Mas se fosse uma construção de um presídio desse, né, no lugar isolado, em cada estado, você acha que seria uma solução mais viável? Para prender mesmo, para prender e deixar preso lá. Olha, Rochelle, o que não pode existir é o cidadão ser ameaçado porque mora numa determinada rua, ser ameaçado pelo chefe ou pelo bando que habita a rua seguinte. Isso é uma falência em relação ao poder do Estado que detém o monopólio da violência. Só quem pode exercer a violência de forma prevista na lei é o agente estatal. Na medida em que esses criminosos se investem nesse poder, matando, julgando, tem até tribunal das facções, impondo punições, sanções para determinadas pessoas inocentes, sem processo nenhum. Então, é preciso que o Estado brasileiro retome a sua autoridade nesses ambientes dominados por essas facções. Só corrigindo, 6 milhões de habitantes, né, gente? Não são 6 mil, não. Claro que não. Outra coisa também, doutor Djalma, que é os direitos humanos, questão mesmo judicial que tem lá, é dessas prisões serem sem ação judicial. Aí já é algo que é errado, né? Aí realmente isso já fica tem que ter, né? Semelhante ao governo autoritário, ao Estado onde o direito não prevalece. Isso é um mau exemplo que precisa ser retificado para que haja aplicação da lei. Não precisa impor ditadura, seja de direita ou de esquerda, para combater a criminalidade. Basta efetivamente disposição, estratégia e não conivência com criminosos. Porque aonde realmente a autoridade se impõe, onde a polícia exerce bem o seu papel, o Poder Judiciário cumpre sua função e o Ministério Público, aí há possibilidade de combate eficiente contra a criminalidade. E o Gabriel também estava estudando, não era, Gabriel? Sim, era um assunto a ser levantado, porque também investindo, né, nessa parte de seguranças públicas, até o presidente de lá, de El Salvador, visa também diminuir, reduzir 264 municípios para 44 apenas. Como isso pode impactar na economia, como isso pode impactar na segurança pública, doutor João? Olha, em primeiro lugar, o excesso de municípios significa despesa excessiva. Se o gestor tem realmente compromisso em fazer o melhor pela população, otimizar a aplicação dos recursos públicos, ele tem que tomar medidas que sinalizem nessa direção. Ou seja, zelar pelo dinheiro público. Pode ser uma receita que vai gerar eficiência na prestação do serviço público, impedindo que a máquina do Estado consuma o dinheiro dos tributos, que são esse dinheiro que é pago pela população, em detrimento da eficiência, da qualidade do serviço público. Então, uma providência, não só para El Salvador, mas para diversos países, inclusive para o Brasil, é não apenas a redução do número de municípios, mas também a redução do número de deputados e senadores, ou seja, enxugando a máquina estatal para que ela seja mais eficiente e menos onerosa para o contribuinte que, em última análise, paga todas as despesas do Estado. É isso, Gabriel. O Gabriel também fazer outra pergunta, né? Sim. E mesmo aumentando o investimento em educação, por que esses índices não diminuem, doutor Djalma? Da violência, né, não no diminui caso. nas nossas cidades, no caso. Olha, esse é um ponto que o Brasil precisa se debruçar com muita serenidade. O Brasil investe uma quantidade expressiva de recursos públicos na educação. E a educação, de certa forma, tem apresentado índices que são reconhecidos e que são elogiados. No entanto, a criminalidade, a violência não conseguiu ser reduzida. Na minha avaliação, falta um componente na educação, sobretudo do ensino fundamental. Nós temos a educação apenas como transmissão de saber de uma geração para outra. Matemática, biologia, física, português, história, etc. Mas ainda o Estado brasileiro e todos os seus segmentos, União, Estado e município, não houve ainda, nesses entes públicos, essa preocupação em transmitir valores. Quais seriam esses valores?
Primeiro, justiça como virtude. Não faça com o outro aquilo que você não deseja que alguém faça com você. Segundo, solidariedade. Se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. Se toda criança tiver assimilado esses valores, aí você vai ter a empatia, o desestímulo, a agressão contra aquela pessoa que está ao seu lado. Se nós não trabalharmos isso na infância, Gabriel, nós vamos ter a continuação de gasto excessivo com educação, sem que reduza a violência. Nós vamos ter que precisar construir mais presídios, mais penitenciárias, sem que o cidadão possa andar na rua, Rogério. Você imagina uma sociedade no século XXI em que a pessoa não pode sair da sua casa, atravessar o quarteirão, sem ameaça de perder o seu celular, sem a mulher perder a sua bolsa. Isso é uma patologia que precisa ser enfrentada a partir, na minha avaliação, da propagação na escola do ensino fundamental desses valores, porque está provado que só gastar com educação, só investimento, só transmissão de saber não vai reduzir a criminalidade no índice que seja tolerável. E voltando só lá para o país, do El Salvador, os próprios comerciantes, os empresários, eles tinham que pagar uma taxa para essas gangues, né, que são duas gangues rivais. E hoje eles estão isentos, não pagam mais essa taxa. Então, para ver como isso também ajudou e ajuda até na economia, né, doutor Djalma? Porque aí o Estado se impôs, a força, o poder de polícia do Estado se impôs. O Estado com detentor do monopólio da violência. E essa regra, esse exemplo lá, aprimorado, respeitando essas particularidades do devido processo legal, do direito à ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, esse modelo tem que ser usado no Brasil no sentido de que os membros de facções se submetam ao Estado brasileiro e não recebam os faccionados da polícia a bala, nem impõe a sua vontade à ordem constituída, na medida em que os próprios policiais são obrigados a mudar de residência por exigência da facção que domina o bairro onde aquele policial reside. É isso. E qual o impacto da criminalidade na economia do Estado? A gente já falou aqui em relação a essas mudanças que tiveram no país e aqui no estado do Ceará. Com certeza prejudica, né, doutor Djalma? Eu sábado estive com um pessoal de fora do Brasil que investe aqui no Ceará e a esposa desse grande empresário disse que o neto dela, de 18 anos, pedia pelo amor de Deus que ele não viesse para cá, com medo de ele ser assaltado, de ter a sua vida ceifada. Quando ocorre violência, principalmente com pessoas que estão visitando qualquer cidade brasileira, não apenas cidade do Ceará, mas em qualquer canto, a notícia no exterior de que um turista foi assaltado, foi assassinado, isso queima o filme do Brasil, queima o filme do turismo brasileiro. Então, é preciso rigor nesse combate à violência para que haja estímulo de pessoas de fora investir. Você, Rogério, vai investir num país em que você tem a sua vida ameaçada, em que a notícia de que as pessoas são assassinadas, de que a violência é descontrolada, quem é que quer, de sã consciência, visitar uma cidade onde existe a perspectiva da pessoa ser assaltada ou perder a sua vida? Então, a violência, ela impacta, sim, no investimento, fora o consumo que é gasto, o dinheiro que é gasto no seu combate de forma ineficiente. Então, a política pública de combate à violência, a partir da escola do ensino fundamental, com aqueles valores que eu disse agora, e também com a efetiva aplicação da lei, que a violência se combate com educação na base e com a certeza da sanção já para aqueles que não se amoldaram, não foram capazes de cumprir a lei como está determinada na legislação. É isso. Então, a criminalidade acaba abrangendo aí não só a população local, né, nós, nessa questão mesmo de latrocínios, homicídios, como também vai para a economia, por quê? Porque o turismo, querendo ou não, é muito forte no nosso país, né? E aí também acaba prejudicando o turismo, que prejudica a economia. E por isso que precisa ser solucionado esse problema, né, doutor Djalma? Com política pública que realmente enfrente o problema, colocando os infratores após a apuração dos respectivos crimes para cumprir pena, tendo certeza que a sanção ela tem como objetivo não apenas enclausurar o cidadão
proteger a sociedade, mas servir de exemplo, de desestímulo para que aquelas pessoas que têm vontade de cometer o mesmo crime se sintam desestimuladas, porque elas têm a certeza de que, se praticarem a mesma ilicitude, sofrerão a sanção. Agora, quando você pratica o crime, não acontece nada, o que é que acontece? Aquilo vira um exemplo pedagógico e todo mundo quer imitar você, também se tornando um ameaçador da paz social. E quem dera a solução fosse só a escola e a educação, porque como é uma solução de imediata, porque a educação é algo a longo prazo, né, doutor Djalma? Construir mais escolas, questão da base, tudo isso a gente sabe disso, que é o que melhoraria a questão da segurança, investir na educação. Mas é algo de longo prazo. Então, para prazo menor, de imediato, realmente seria a questão mesmo da punição. Você tem toda a razão, mas há 25 anos que eu venho dizendo que eu fui estudar. Djalma, eu comecei a escrever sobre direito eleitoral, aí vi que realmente todo mundo sabe o direito, mas ninguém pode andar na rua. O cidadão é aplaudido fazendo palestras sobre a ordem jurídica, sobre direito positivo, sobre os princípios que regulam o direito. Quando sai lá do ambiente onde ele está sendo ovacionado, aí o cidadão passa lá da porta, vai entrar no carro, aí chega o meliante e diz: passa o relógio, passa o celular, seu vagabundo. Ou seja, não adianta só realmente prisão, mas você tem que ter a educação. Aí, Rochelle, você disse, por que todo mundo sabe que a educação é fundamental e, não obstante isso, nós não conseguimos reduzir essa criminalidade? Aí vocês têm que ter a prisão imediatamente. Mas se você tivesse trabalhado esses valores há 20 anos atrás, o garoto que tem 18 anos hoje, ele há 16 anos tinha 2 anos. Então ele era capaz de assimilar esses valores e ter a consciência de que ele não podia ser nocivo ao grupo social do qual ele fazia parte. O problema é que, mas a educação é de longo prazo. Aí isso vai cada vez adiando a adoção dessa providência e os valores não são sedimentados. Aí você tem sempre colocando no mercado novos infratores que poderiam ser trabalhados na sua infância se as providências da educação como virtude, a educação disseminando valores como a virtude da justiça e da solidariedade, se esses valores fossem sedimentados, toda a comunidade estivesse envolvida para a sedimentação desses valores lá atrás, há 20 anos, seguramente nós teríamos uma redução da criminalidade. O problema é que você diz assim, não, mas a educação só vai produzir efeito depois, agora a gente tem que prender. Tudo bem, tem que prender os criminosos de hoje, mas os criminosos de hoje, com 18, 20 anos, foram crianças há pouco tempo, há uma década, 2 décadas atrás, e você tinha condição de conduzi-los para o bom caminho, porque ninguém nasce com a predisposição de ser criminoso, salvo aqueles casos de patologia, aquelas deformações que realmente podem ocorrer, distúrbios na mente, etc. Mas, como regra, todo cidadão nasce em aberto para ser um pacifista, para colaborar com o engrandecimento da sua sociedade, ou, se ele não receber a educação adequada, a educação para a cidadania, com aqueles valores que eu acabei de falar, ele pode se tornar, sim, um potencial ameaçador para a sua sociedade. Então tem que ser as duas coisas, né, doutor Djalma? Sempre. Punição e educação, né? Sim, e com o envolvimento de toda a coletividade, professores, pais, autoridades que devem dar bom exemplo. Todo gestor, todo homem público, ele é um professor em potencial. Se ele assalta o dinheiro público e não tem consequência nenhuma, ele está educando de forma nociva as gerações que se inspirarão no seu modelo de conduta, de governança, para continuar perpetuando a criminalidade. E só para finalizar esse bloco, nós já estamos próximos da primeira pausa, em relação a esse presidente, o senhor acredita? Tem outros presidentes que estão querendo aderir a essa forma dele. É autoritária, chega a ser ditadora, né, doutor Djalma? Não deixa de ser uma postura que não segue o devido processo legal, que é uma conquista da civilização. Agora, é preciso, por outro lado, sim, combater a criminalidade. Como é que você admite, no século XXI, você, cidadão, não poder atravessar a rua, não poder ir, não visitar um parente? O absurdo é tão grande que tem um parente que mora num bairro, outro parente mora num outro bairro dominado por outra facção. Aí eles não podem se visitar,
Porque se passar para o lado que a facção domina e não é aquela da sua residência, aí a pessoa vai ser assassinada. Lá era assim nesse país, Isso e não é um é mais. absurdo. Então, Acabou. o Estado, nenhum Estado pode tolerar isso. Quando isso acontece, é consequência da falta do exercício do poder com a firmeza, com o poder de coerção que está previsto na legislação. Aí você, por conta dessa fragilidade, dessa omissão continuada, você vai acabar criando esse tipo de liderança que a população vai reclamar. Por isso que o cara tem uma popularidade expressiva. Sim, tem. Por quê? Porque mesmo não observando aquelas normas elementares do direito que a civilização exige, a população desesperada vai pedir, clamar para que haja uma pessoa com essa audácia, essa coragem de romper com esse modelo do direito dominante no mundo para restabelecer a ordem, para reprimir a criminalidade que é assustadora, que atormenta o povo daquele país, como atormenta os moradores de determinados bairros do Rio de Janeiro, determinados bairros de Fortaleza e de outras cidades do Brasil. O famoso poder paralelo, né, doutor Djalma? Poder do Estado paralelo, formado por pessoas sem compromisso algum com a lei. Irregulares. É isso. E nós vamos para um rápido intervalo e já já nós estamos de volta. Olá, o Da Hora dessa quarta-feira está de volta. É possível apontar os efeitos imediatos do aumento de ministérios e de gastos do poder público no Brasil? Ministério desnecessário, um número desnecessário de ministério para contemplar agentes políticos. Quando você aumenta os gastos do Estado, a primeira consequência imediata é a necessidade de aumentar os impostos, por uma razão muito simples. Todo o dinheiro do Estado provém do bolso do cidadão. Não cai nem um centavo para os cofres públicos do céu, nem nasce dinheiro do Estado em árvore. Todo o dinheiro do Estado provém do bolso do cidadão. Então, quando você aumenta a despesa, aumentando ministérios e aumenta os gastos com distribuição de dinheiro para entidades que não exercem até atividades públicas que são de primeira necessidade, o que é que acontece? Você vai precisar de aumentar os impostos para pagar aquela receita, aquela despesa. Então, o primeiro ponto que nós temos que trabalhar, independentemente de ser partido de direita, de esquerda, de centro, nós temos que trabalhar nos partidos, nas escolas e nas universidades, a boa governança, modelos de boa governança. Você pode optar por uma ideia de prestigiar o social, mas sempre buscando a aplicação do princípio da eficiência, que está consagrado no artigo 37 da Constituição. Sem eficiência, sem aplicação correta do dinheiro público, sem otimização da receita, do dinheiro que vai ser aplicado, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um Estado gigante que não retribui com serviço de boa qualidade o dinheiro que o cidadão paga para os cofres públicos. Como isso? Por exemplo, na área da saúde, você tem as mulheres que estão precisando de fazer exames, não têm os equipamentos, não tem médico, não tem assistência devida, porque não foi otimizado o dinheiro público, não foi otimizada aquela atividade como prioritária e o dinheiro não foi corretamente aplicado. Então, o primeiro ponto para um grande gestor é reduzir despesas para não punir o contribuinte, deixando que o setor privado possa dinamizar a economia, propiciando distribuição de renda, propiciando emprego, que vai gerar prosperidade no país. Você tem vários modelos de governança. O capitalismo não é o modelo ideal, mas você ainda não apresentou um modelo de governança que propicie prosperidade. Aí você tem o modelo da Venezuela, você tem o modelo de Cuba, você tem o modelo da Coreia do Norte, modelos em que o Estado autoritário, o Estado que oprime,
ele não propicia a prosperidade a partir de uma constatação. Só existe progresso onde existe embate de ideias, onde existe divergência, onde existe liberdade plena. Isso está provado na história, não adianta você brigar com fatos. Da arrecadação, né, doutor Djalma? Que também é outro ponto que lá em El Salvador ele tem feito, que é diminuir os impostos. E outra pergunta que eu ouvi foi em relação, só voltando à criminalidade, para se ter um presídio assim desse porte, teria que ter manutenção de alimentação, tem que alimentar todas essas pessoas, a questão mesmo de manutenção técnica, estrutura e tal. Falamos agora dos ministérios. E se diminuir o salário, né, desses ministros, diminuir também o número de ministérios, de tantos cargos públicos, essa máquina que a gente já fala tanto, que se enxada. Esse dinheiro daria para fazer a manutenção num presídio desse, como também escolas, como também saúde, né, doutor Djalma? Que é isso que a gente está tentando falar aqui, né, que é em relação ao aumento dos ministérios que... Não só, primeiro ponto, não é só aumentar o número de ministérios. O problema é qual é o critério para você escolher quem vai comandar a respectiva pasta. Esse critério de nomear político, não, o cara é meu amigo, é político, é parente do fulano, é indicado porque ele deu voto. Tem necessidade? Esse modelo, né, é fadado ao insucesso. Se você tem uma empresa, você não vai nomear um gerente, como gerente, uma pessoa incompetente que não conhece o ramo. Não, mas ele é parente da minha tia, é meu primo. Aí você coloca o cara não entende nada, com um mês, 2 meses, você vai quebrar, você vai falir. Então, assim como você tem zelo pelo seu patrimônio privado, você, quando é colocado para governar, para gerir a administração, você tem que pensar também nesse critério, até porque a própria Constituição exige observância do princípio da eficiência. E é incompatível com o princípio da eficiência a nomeação de pessoa que não entende de pasta. O cara, inclusive, às vezes está processado, está denunciado, está até condenado na primeira instância. Tem ficha suja, né? Tem ficha suja. Claro que esse modelo não vai dar certo. Então, a sociedade precisa amadurecer, independentemente de coloração político-partidária. Os partidos e toda a sociedade têm que compreender que a prosperidade é incompatível com a ineficiência. Se você escolhe para conduzir os ministérios, para conduzir a governança de qualquer instituição, pessoas que não têm qualificação técnica, não têm idoneidade, não têm competência, não têm retidão, dedicação ao trabalho, você estará condenando a instituição que você preside ao fracasso. É isso. E nós vamos ver agora que Lula faz declarações alegando eleições democráticas na Venezuela. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? Falar de democracia na Venezuela, hein, doutor Djalma? Esse é um dos equívocos que o presidente Lula tem incorrido. Assim como o ex-presidente Bolsonaro, ele dizia que aquele coronel Ustra não tinha essa malignidade que as vítimas daquele regime denunciavam, o presidente Lula também não quer reconhecer que o Maduro é um ditador, um tirano. Ele exerce um poder que mata, que prende os opositores. Aí você fala, não vai ter eleição. Já cassaram a elegibilidade, impediram a participação de um líder, de uma líder, né? Uma pessoa que teria perspectiva de ser eleita, comprometeu totalmente a normalidade do processo eleitoral. Você não tem um judiciário independente, autônomo, com isenção. Os poderes, tanto legislativo como judiciário, estão manietados. Você não pode exercer a liberdade
que é um bem valiosíssimo que todo ser humano almeja e que não se justifica a sua perda, tendo a pessoa uma única vida para desfrutá-la. Você ser cerceado, não pode criticar, dizer que um país desse, um governante desse, não é altamente nocivo ao seu povo, é um desserviço ao bom senso, é uma contribuição muito negativa para as gerações que poderão até se inspirar num líder torturador, sanguinário, que tem levado seu país ao destroço, exigindo que as pessoas de lá saiam para a Colômbia, saiam para o Brasil arriscando sua vida, porque não suportam viver na indigência, na violência provocada por um tirano que não tem noção do que seja a dignidade da pessoa humana. Falando um pouco de economia, né, Gabriel? Vou falar um pouco de economia porque a falência das empresas teve um aumento de 36,2% entre janeiro e junho de 2023. O Brasil registrou 593 pedidos de recuperação judiciais das empresas. O número representa um crescimento de 52,1% em relação ao mesmo período de 2022, quando dados bateram 390 requerimentos. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira pelo indicador de falências e recuperações judiciais, elaborado pelo Serasa Experian. Olha, esse é um problema sério que surgiu ou tem se agravado depois que descobriram que as lojas americanas tinham ocultado um débito de mais de 48 bilhões de reais. Ela não tinha registrado no seu balanço. Isso gerou uma desconfiança muito grande dos agentes financeiros em relação a rolar as dívidas daqueles outros empreendimentos, das outras empresas. Esse é um ponto, gerou uma insegurança muito grande no mercado em relação a empréstimo. Por outro lado, também, a ameaça da inflação faz com que o Banco Central mantenha a taxa de juros num patamar que também desfavorece o crescimento ou os empréstimos, sobretudo de pequenas empresas. O que precisamos é que os setores, diversos segmentos, com o governo, busquem uma solução eficiente para conter esse surto negativo, muito desfavorável, porque, principalmente com as pequenas empresas que geram realmente emprego, isso afeta profundamente a vida de toda a sociedade brasileira. Nós temos que ter uma economia pujante, temos que ter confiança de que realmente o governo está gerenciando bem. Essa história de aumentar ministério, de gastar, aí vai ter que aumentar imposto, aí o investidor já fica de sobreaviso e precavido em relação ao sucesso do empreendimento que ele está a iniciar. Por isso, é preciso muita serenidade dos agentes políticos, dos agentes econômicos, para que nós possamos superar essa crise que é profundamente maligna para toda a sociedade. Que as empresas voltem, né, e queiram investir e abrir também, né, suas empresas aqui no Brasil, no Ceará, no para gerar mais empregos. Mas você tem que ter confiança, você tem que ter... Que não vai quebrar, vai colocar e vai crescer, né? Que você vai ter uma ordem econômica que não vai sofrer instabilidade, você não pode ter insegurança. O fato é que o Brasil precisa arrecadar bilhões de reais para cobrir o déficit que está já anunciado, vai haver aumento de imposto para cobrir esses gastos. Não há preocupação alguma na redução desses gastos públicos, por isso há perspectiva de instabilidade e desconfiança nos agentes econômicos. Nós precisamos restabelecer esse equilíbrio para que haja prosperidade, para que haja confiança, para que haja emprego para todos. Falando um pouco de política, o ex-ministro condenado por corrupção, José Dirceu, do PT, afirmou em entrevista que o mensalão foi uma mentira, aceita pelo Brasil com responsabilidade da mídia e da justiça. De acordo com o petista, o mensalão foi um instrumento político. Fecha aspas, ele falou, e depois a Operação Lava Jato transformou num instrumento de poder estatal para começar a tentativa de destruir o PT, eliminar o Lula como liderança política no Brasil, e o objetivo final era prender o atual presidente, que no caso é o Lula. Essa fala de José Dirceu.
Rochelle, realmente o Supremo Tribunal Federal condenou, inclusive o próprio ex-ministro, vários personagens, no mensalão, que foi um fato histórico, comprovado com documentos, com informações, com depoimentos, com prova documental, testemunhal, avaliada pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós precisamos se você cometeu um erro como governante, você tem que pedir desculpa para a sociedade, para os eleitores e retificar sua conduta. Esse negócio de criminalizar a justiça, punir procuradores, punir juízes que aplicaram a lei, respeitando o devido processo legal, isso realmente não faz com que a sociedade cresça, com que se aperfeiçoem as instituições. Nós temos que assegurar ampla defesa, mas a aplicação da lei deve ser inevitável, independentemente da coloração política do infrator. Todo cidadão que vai exercer uma função pública, seja pela via eletiva, seja pela via de nomeação, seja pela via do concurso público, tem que ter consciência de que o dinheiro público é coisa sagrada. Se houver desvio, se houver prática de ilicitude assegurada uma vez a ampla defesa, deve haver a sanção. Isso é típico de qualquer nação civilizada. Não adianta criminalizar o julgador, o Ministério Público ou a polícia se você efetivamente não teve o cuidado, não teve o zelo com o dinheiro público, praticou ilícitos. Todo cidadão que exerce função pública tem que ter essa consciência. Não deve atuar fora da legalidade, fora do âmbito da legislação aplicada para cada ato que vai ser praticado. Se cometeu crime, se cometeu ilicitude, não pode criminalizar o julgador ou o Ministério Público. Tem que pedir desculpa pela infração e se conformar com a sanção após o devido processo legal. Na verdade, tem que ter a punição, né, o doutor Djalma? Para todos eles, porque a gente vê muitos hoje, muitos estão soltos, esses que fizeram parte desses escândalos de corrupção que houve, né? Muitos deles estão soltos, né, doutor Djalma? Isso aí, só o fato é o seguinte, o Brasil, historicamente, nunca puniu os infratores do colarinho branco. Isso é fato. Ademar de Barros, lá em São Paulo, vários políticos que o Brasil teve, PC Farias, etc., vários, nunca a sanção da lei penal tinha atingido agentes políticos nem agentes econômicos. A Operação Lava Jato, pela primeira vez na história da República, alcançou, puniu agentes políticos e agentes econômicos. Então, agora houve um retrocesso e por exemplo, Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos, está solto. Aquele ex-presidente da Caixa, que tinha 55 milhões de reais no seu apartamento, também está solto. Djalma, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, né? O Sérgio Cabral vai ser homenageado, viu, no Carnaval, não sei se o senhor está sabendo. Mas é isso, já nós estamos de volta, vamos fazer só um rápido intervalo. Estamos de volta com Da Hora desta quarta-feira e continuando falando em política, Lula fala de armamento para o cidadão. Vamos conferir. Por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tiro? Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo, eu tinha uma garruchinha 22. Porque eu andava do Parque Bristo até a Vila Oliveira a pé meia-noite. Eu namorava até as 11h30. Aí eu tinha que sair a pé. Era longe, Pacas, e não tinha ônibus, era a pé. Então eu tinha uma garruchinha, colocava ela aqui dentro. Doutor Djalma, a gente falei de armamento. A gente sabe que é um tema bem polêmico, né? Porque essa questão de desarmar a população e, em compensação, não desarmar os bandidos. Então, fica nessa questão. E também a questão de estrutura. O Brasil não tem estrutura para armar, para o cidadão continuar, como é que eu posso dizer?
armado, né? No sentido de que não tem essa estrutura, né, doutor Djalma? De educação, tudo isso. Esse debate realmente Bem polêmico. é muito interessante. Por quê? Porque o ideal é que ninguém precisasse de andar armado. Claro. Uma sociedade onde a civilização foi alcançada no seu apogeu, no seu modelo ideal, não precisa de arma. O cidadão tem empatia. Aí começa, Rochelle, para você não ter necessidade nem de trazer essa polêmica para a pauta, você tem que ter a educação lá na base com os valores, se colocar no lugar do outro. Se você se coloca no lugar do outro para sentir a sua dor, para não desejar fazer aquilo que não quer que faça com você, você jamais vai dar um tiro em alguém, porque você vai se colocar no lugar do outro, não vai tomar o relógio, não vai tomar o celular, porque você tem empatia. É isso que a sociedade brasileira, a escola brasileira, não tem essa preocupação. Ela faliu nesse ponto. Ela transmitiu saber. O cara sabe tudo de direito, sabe tudo de engenharia, mas não pode ver uma licitação. Já vai assaltar o dinheiro público. Ele já vai pegar emenda parlamentar para fazer negociata. Ele não tem grandeza de espírito de saber que aquele dinheiro é para ser utilizado na saúde, para ser utilizado na educação, para ser utilizado na estrada. Ele vai fazer uma estrada com péssima qualidade para ficar com uma parte do dinheiro para se aproveitar. Então, essa falha na educação é que gerou essa necessidade do cidadão se proteger. Se defender. Por quê? Porque o Estado não oferece a segurança necessária, aí o indivíduo que já tem uma predisposição também para resistir à agressão de que ele pode ser vítima, ele já quer também um direito de resistir, de cumprir a função que o Estado não vem cumprindo. É um debate que realmente é acalorado. Eu defendo que não haja necessidade de ninguém pedir para andar armado. O ideal é que todo mundo seja desarmado, mas para que haja um desarmamento material, é primeiro necessário desarmar o espírito daquele que pretende tomar o celular, tomar a bolsa, ou então ameaçar a vida ou a integridade física do seu semelhante. E isso só se conquista, só se consegue por educação através da disseminação dos valores. Se não houver essa preocupação de toda a sociedade, da família, da escola, nós perpetuaremos esse debate. Precisa ou não precisa de arma? Só o bandido que vai andar armado porque tem audácia? Essa é uma questão que o Brasil precisa urgentemente superar. Não é para ninguém andar armado. Quem estiver ilegalmente armado deve sofrer as sanções, mas, sobretudo, daqueles que têm a predisposição para matar, assassinar ou assaltar. Porque enquanto houver essa insegurança, sempre esse debate vai estar na ordem do dia. Gabriel? Vamos continuar no âmbito da política, porque desde o início do governo Lula, em ao menos 11 casos, ministros do governo e o vice-presidente Geraldo Alckmin levaram suas esposas de carona em voos da FAB. A lista de passageiros das aeronaves inclui também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que esteve acompanhado em ao menos 9 voos com sua esposa. A secretária de Informação e Saúde do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad. E aí, doutor João, o que você acha dessas esposas andarem com o avião aí do Exército, no caso, né? Isso é uma cultura do Brasil que não tem compromisso de respeito com o cidadão, né, que paga, tudo isso é pago pelo cidadão. E muito, viu? E não há essa cultura. Você tem vários países da Europa que o cidadão vai de metrô, o ministro vai de metrô, habita, os parlamentares habitam determinados prédios modestos, sempre com a preocupação de quê? De não onerar o contribuinte. Infelizmente, nós não temos essa cultura disseminada no Brasil. O Brasil tem a ideia de que o dinheiro público é para ser gasto mesmo. O dinheiro público não tem dono, ninguém tem satisfação a dar, quando na realidade todos somos, o cidadão que exerce função pública, o cidadão que é eleito pelo povo ou que faz concurso ou é investido de qualquer maneira no serviço público, tem que ter essa consciência. O dinheiro público é curto, deve ser utilizado da melhor maneira. A partir dessa conscientização, que deve começar pela universidade, pela escola do ensino médio, aí você vai ter
a pessoa que vai exercer uma função vai ter desconfiômetro, vai fazer espontaneamente aquelas providências, adotar aquelas providências que não provoquem constrangimento, que não sejam objeto de críticas ou de observações como estas que você está trazendo e que está sendo noticiada por toda a imprensa brasileira. No caso aí não é do Exército, é da Força Aérea Brasileira, né? Que é tudo militar, né, doutor Djalma? É dinheiro público, né? Está consumindo dinheiro público. Por que que o ministro não pode andar no avião de carreira? Esse é um ponto. E o cidadão, essa é a questão É seguinte. isso que a gente discute aqui nessa bancada, já em relação a esses aviões, por que não pode, né? O cidadão, primeiro ponto, o cidadão brasileiro tem que ter essa consciência, que ele que paga todas as despesas do Estado. Quando há desperdício, o próprio cidadão é que tem que questionar. E, a partir dessa noção de que o dinheiro público tem que ser otimizado, tem que ser aplicado da melhor maneira possível, isso vai gerar um constrangimento da autoridade, que vai ter desconfiômetro e vai se sentir constrangida e envergonhada de fazer aquilo que vai provocar constrangimento no cidadão. Se não houver essa consciência, se não houver esse constrangimento, se o cidadão não aprendeu isso na escola, não aprendeu na família, não aprendeu na universidade, nem com os exemplos que são legados, claro que ele vai ser mais um colaborador quando ele estiver exercendo o poder, para gastar mais o dinheiro público, agravando o encargo do contribuinte. No fim, todo desperdício de quem exerce função pública representa uma punição para o cidadão que paga o tributo de forma compulsória. Ninguém paga imposto voluntariamente. Quando paga voluntariamente, é doação. Quando você é compelido a pagar, é a característica maior do tributo, que é a imposto, né? compulsoriedade. Você paga obrigado. Aí você já paga obrigado por governante desperdiçar, aí você realmente está sendo punido 2 vezes. Aí não tem o retorno, né? Você fica mais indignado ainda. É por isso que não tem serviço público de qualidade. Você não tem saneamento, você não tem escola do ensino fundamental que você queira colocar o seu filho. O próprio ministro da Educação está dizendo que não coloca o filho dele na escola pública, porque a escola pública não tem qualidade. Então, ainda quiser acabar com a escola cívico-militar, que é outra atrocidade também. Você tem que pegar o dinheiro, otimizar educação, saúde e segurança. Prioridade total. Que é o básico, aí você sai colocando ministro e criando ministério, desperdiçando dinheiro público, e o cidadão fica caladinho, como se o dinheiro não saísse do bolso dele. É isso. E voltando aí para a pauta do Sérgio Cabral, para finalizar, que nós já estamos com o tempo já bem estourado, né, Gabriel? Você teria coragem, Gabriel, de ir como passista nessa escola de samba, hein? Acho lindo. Homenagear o Sérgio Cabral. Acho lindo quem samba. Não sei sambar, né, Gabriel? Assisto sempre as escolas de samba, todo carnaval, mas não é comigo, né? Não, mas iria qual não, a necessidade, doutor Djalma? A necessidade e o interesse em homenagear, numa espécie de homenagem, né? Sair assim na escola de samba a esse cidadão. Isso aí é uma lição patológica do desapreço pelo dinheiro público. O cidadão foi assaltado, o cara pegou 400 anos de cadeia pelo desvio de dinheiro, por todo tipo de crime contra a administração pública. E, a despeito disso, está solto e vai ser homenageado. O que é que significa isso? Completo desconhecimento de que o dinheiro saiu do bolso do cidadão. É como se o cara roubasse o celular de alguém e a vítima fosse festejar o aniversário do ladrão, que assaltou seu dinheiro, seu celular. Desculpa interromper, nosso tempo está estourado. É uma piada, né, gente? É uma palhaçada. Suas considerações finais bem rápidas. Olha, eu quero mandar um abraço para a doutora Ana Paula, que é a esposa do grande sábio português Jorge de Sá, falecido, que retornou ao Brasil para o encontro com suas amigas e seus amigos, que sempre saudosos pela partida daquele homem que foi o sábio de Lisboa. É isso, Gabriel. Obrigada. Obrigado. Eu quero agradecer especialmente aqui ao Alisson do bairro de Fátima e o Ribeiro do bairro Pici e dizer para você que participe através das nossas redes sociais e do nosso WhatsApp. É isso aí, gente. Quero mandar 2 alôs. É para Lucineide e para Paulo de Lagoa Redonda. Obrigada pela sua audiência. Quero também agradecer a audiência de você que está aqui nos acompanhando todos os dias ou na reprise às 18h30. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após tem Esporte União. É isso aí. Nos encontramos aqui amanhã no mesmo horário. Até lá.